Seja bem-vindo ao Medo Noturno, o lugar onde segredos mais sombrios ganham vida e o medo se torna seu fiel companheiro. Aqui, exploramos os recantos mais escuros da imaginação humana, atravessando os limites entre o real e o inexplicável. Prepare-se para uma viagem arrepiante, recheada de histórias que vão desafiar sua coragem e instigar sua curiosidade. O quarto de aluguel. Quando João decidiu alugar um quarto na cidade grande, buscava apenas praticidade. Encontrou um apartamento antigo em um bairro silencioso. O preço era baixo, e a proprietária, Dona Marta, parecia simpática, embora um tanto peculiar. O quarto está vazio há muito tempo, mas é perfeito para você, disse ela com um sorriso que João não conseguiu interpretar. Na primeira noite, João percebeu algo estranho. Durante a madrugada, ouviu passos no corredor, mas ao abrir a porta, encontrou apenas o silêncio e o escuro. Pensou ser Dona Marta, mas no dia seguinte, ela negou. Você deve ter sonhado, querido. Essa casa é muito calma. Na terceira noite, a situação piorou. Enquanto João dormia, sentiu um peso na cama. Ao abrir os olhos, viu uma figura escura sentada aos pés do colchão. Congelado de medo, piscou rapidamente, mas a figura desapareceu. Começou a notar que objetos mudavam de lugar e o ar ficava mais gelado em certos pontos do quarto. Dona Marta continuava a agir normalmente, mas um dia João notou algo inquietante. Em uma velha fotografia na sala, reconheceu o quarto em que estava hospedado. Na imagem, uma mulher estava sentada na cama, olhando diretamente para a câmera. Ele percebeu que aquela era a mesma figura que havia visto na terceira noite. Apavorado, confrontou Dona Marta, que hesitou antes de admitir: "Ah, você viu Clara. Ela era minha filha. Esse quarto era dela, e acho que nunca conseguiu ir embora completamente." Apesar do medo, João decidiu ficar. A curiosidade era maior do que o terror. Ele passou a explorar o apartamento com mais cuidado, abrindo gavetas e vasculhando armários. Encontrou cadernos antigos de Clara, com desenhos perturbadores de figuras humanas deformadas e mensagens criptografadas que, quando decifradas, diziam coisas como "eles estão aqui e a dor nunca termina." Na quinta noite, João acordou com risadas infantis ecoando no corredor. Ao abrir a porta, encontrou o corredor se esticando de forma sobrenatural, como um túnel infinito coberto por sombras que se moviam. A risada se transformou em um grito lancinante, e, de repente, ele estava de volta ao quarto, com o coração disparado. Dona Marta começou a agir de forma mais estranha. Passava longos períodos sentada na poltrona da sala, murmurando para si mesma em uma língua que João não reconhecia. Certo dia, ao confrontá-la, ela apenas riu e disse: "Você não devia ter ficado. Clara não gosta de curiosos." Na sétima noite, João decidiu que não podia mais suportar. Começou a arrumar suas coisas, mas percebeu que o quarto parecia resistir. As portas do guarda-roupa não abriam, a janela estava trancada por dentro, e a porta de entrada simplesmente desapareceu. A atmosfera ficou pesada, e a presença de Clara era quase palpável. Quando olhou para o espelho, não viu seu reflexo, mas a imagem de Clara. Ela estava de pé, com os olhos vazios e um sorriso macabro. Atrás dela, sombras maiores se aproximavam, se contorcendo como serpentes. Uma voz ecoou no quarto, baixa e arrastada: "Você é parte da casa agora." João gritou, mas nenhum som saiu de sua boca. Sentiu-se puxado para dentro do espelho, e a última coisa que viu foi seu próprio corpo, agora vazio, caindo no chão. Clara estava de pé ao lado dele, observando com um olhar satisfeito. Dias depois, Dona Marta colocou um novo anúncio na internet: "Quarto de aluguel. Silencioso, aconchegante e perfeito para você." O relógio de bolso.
Luciana encontrou o relógio em uma loja de antiguidades durante suas férias em uma cidadezinha do interior. Era um objeto belo, com detalhes gravados à mão e um brilho quase hipnotizante. O dono da loja avisou: "Esse relógio tem história, minha jovem. Muitos preferem não levá-lo." Ela riu e comprou mesmo assim. Logo após levar o objeto para casa, coisas estranhas começaram a acontecer. O relógio parava sempre às 3h33, mesmo quando Luciana ajustava as engrenagens. Na primeira noite, foi despertada por um som rítmico, como se alguém estivesse sussurrando dentro do quarto. Ela percebeu que o som vinha do relógio. Ao abri-lo, encontrou um nome gravado: Antônio G. Curiosa, tentou pesquisar sobre o antigo dono, mas não encontrou nada. Durante os dias seguintes, começou a ter sonhos perturbadores com um homem de terno preto, parado ao lado de sua cama, segurando o relógio. Uma noite, enquanto estava acordada, viu a figura no canto do quarto. Ele apontou para o relógio em sua mão, como se quisesse devolvê-lo. Desesperada, Luciana correu até a loja de antiguidades, mas a loja estava vazia e abandonada, como se não funcionasse havia anos. Ela deixou o relógio no local e nunca mais voltou. Desde que Luciana abandonou o relógio, sua vida não voltou ao normal. As noites eram longas, repletas de um silêncio opressor, quebrado apenas pelo som de um tic-tac imaginário que parecia ecoar em sua mente. Certo dia, enquanto passeava pelo centro da cidade, percebeu algo que a fez congelar. Na vitrine de uma loja diferente, lá estava o mesmo relógio. Ele parecia brilhar ainda mais intensamente, como se estivesse esperando por ela. Luciana entrou na loja hesitante, mas a atendente, uma mulher idosa com olhos profundos e inquietantes, apenas sorriu. "Ele sempre volta para quem o encontra", disse a mulher, sem que Luciana dissesse uma palavra. "Você não pode simplesmente abandoná-lo." Sem perceber, Luciana pegou o relógio novamente. Quando saiu da loja, o mundo ao seu redor parecia ligeiramente diferente. As cores estavam desbotadas, as pessoas passavam por ela como sombras. Ao chegar em casa, viu que o relógio agora marcava um horário diferente, 0h. De dentro dele, ouviu não apenas sussurros, mas gritos abafados, como se muitas vozes estivessem aprisionadas ali. Nas noites seguintes, a figura do homem de terno preto se tornou mais clara e assustadora. Ele não estava mais apenas ao lado da cama, agora se movia pela casa, aparecendo em reflexos e, por vezes, falando em uma voz grave e distorcida. "O tempo está acabando", ele dizia repetidamente. Luciana começou a perder a noção da realidade. O relógio parecia se fundir ao seu corpo, ela o encontrava em lugares inesperados, mesmo depois de jogá-lo fora novamente. Em um momento de desespero, tentou destruí-lo com um martelo, mas o objeto permanecia intacto, enquanto um riso gutural ecoava pelo quarto. Em um sonho, ou talvez uma visão, Luciana viu Antônio G. em um lugar sombrio, cercado por engrenagens enferrujadas e ponteiros gigantes que giravam descontroladamente. Ele estava preso, com olhos suplicantes, e murmurava algo que ela não conseguia entender. Ao acordar, o relógio estava em suas mãos, e agora marcava 1h11. Determinada a acabar com aquilo, Luciana buscou ajuda. Um especialista em ocultismo revelou que o relógio era uma armadilha temporal, criada para aprisionar almas. "Você o ativou quando comprou", disse ele. "Agora, ou você toma o lugar de Antônio ou encontra outro para ocupá-lo." Luciana enfrentou um dilema moral terrível. Ela não podia condenar outra pessoa, mas também não queria se tornar prisioneira daquele tormento eterno. No fim, o relógio tomou a decisão por ela. Em sua última noite, enquanto os ponteiros giravam rapidamente, Luciana desapareceu sem deixar rastros. Dias depois, o relógio reapareceu na vitrine de outra loja de antiguidades.
com um brilho ainda mais intenso e uma nova gravação. Luciana F. O chamado do poço. Carlos cresceu em uma fazenda isolada, onde havia um poço antigo no quintal. Desde pequeno, seu avô o alertava: nunca se aproxime demais desse poço. Ele guarda segredos que você não quer descobrir. Como toda criança curiosa, Carlos sempre tentou espiar, mas o medo segurava. Anos depois, já adulto, Carlos herdou a fazenda. Uma noite, ouviu um som vindo do quintal. Parecia um choro, baixo e quase imperceptível, mas inconfundível. Armado com uma lanterna, se aproximou do poço. Quando olhou para dentro, sentiu um calafrio. Algo parecia se mover lá embaixo. Nos dias seguintes, o som continuou, cada vez mais alto e desesperador. Em uma madrugada, não resistiu à curiosidade. Amarrou uma corda e desceu no poço. Quanto mais descia, mais sentiu o ar ficar pesado, como se algo o puxasse. No fundo, encontrou restos de ossos e uma pequena caixa. Ao abri-la, viu uma foto antiga de seu avô, ao lado de uma mulher que Carlos não conhecia. No verso da foto estava escrito: "Você não deveria estar aqui." Antes que pudesse reagir, sentiu um toque gelado em seu ombro. Olhou para cima e viu um rosto pálido e de olhos fundos, que o encarava com um sorriso aterrorizante. Carlos conseguiu escapar, mas nunca mais teve coragem de voltar à fazenda. Sempre que pensa no poço, sente que algo ainda o observa, esperando. Depois de deixar a fazenda, Carlos passou a ter pesadelos recorrentes. Em todos eles, estava novamente descendo no poço, mas nunca encontrava o fundo. O choro, que antes parecia distante, agora vinha de todos os lados, crescendo até se tornar um grito ensurdecedor. Em um desses sonhos, viu seu avô ao longe, com os olhos completamente negros, apontando para o poço e dizendo: "Você libertou algo que não pode controlar." Determinado a entender o que havia acontecido, Carlos procurou velhos registros da família. Descobriu que a mulher da foto era Helena, uma vizinha que desapareceu misteriosamente quando seu avô era jovem. As pessoas na época sussurravam sobre rituais estranhos, mas nada foi comprovado. Havia também anotações de seu avô em um caderno antigo, descrevendo sonhos similares aos que Carlos tinha agora. "O poço pede sacrifícios", dizia uma das páginas. Na tentativa de se livrar do tormento, Carlos buscou a ajuda de especialistas em fenômenos paranormais. Um deles, ao ouvir a história, empalideceu. "Você abriu uma porta", ele disse. "Algo estava preso lá embaixo, e agora está livre." As atividades sobrenaturais começaram a se intensificar. Carlos ouvia o som do poço mesmo longe da fazenda. Objetos se moviam sozinhos, e sombras se formavam nos cantos dos cômodos, como se o observassem. Um dia, ao acordar, encontrou uma mensagem escrita na parede de seu quarto: "Volte ao poço." Sem alternativas, Carlos decidiu retornar à fazenda. O lugar estava mais sombrio do que ele se lembrava, como se o tempo tivesse parado. O poço parecia mais profundo, envolto em uma escuridão que parecia pulsar. Ao se aproximar, ouviu não apenas choro, mas risadas e sussurros em uma língua desconhecida. Amarrou novamente a corda e começou a descer, mas dessa vez o fundo parecia ainda mais distante. Quando finalmente alcançou o solo, viu que a pequena caixa havia retornado. Dentro dela, havia um espelho que refletia não seu rosto, mas a imagem de Helena, com os olhos cheios de lágrimas e um sorriso cruel. Antes que pudesse reagir, sentiu mãos invisíveis agarrá-lo, puxando-o para dentro da escuridão. Sua última visão foi do rosto de Helena se transformando, enquanto uma voz ecoava: "O poço sempre toma o que é seu." Carlos nunca mais foi visto. Anos depois, a fazenda foi vendida a uma nova família.
No primeiro dia, as crianças brincavam no quintal quando ouviram um som vindo do poço, um choro baixo e quase imperceptível. E então, qual dessas histórias mais te arrepiou? Já passou por algo inexplicável como João, Luciana ou Carlos? Conta para a gente aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no Medo Noturno para mais histórias assustadoras. Até a próxima, se você tiver coragem.